Olá, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, bom estar com você. Hoje estaremos falando um pouquinho a respeito de um assunto muito interessante. Certamente muitos têm perguntas sobre esse assunto, porque realmente é um assunto bastante polêmico, um assunto bastante estranho a nós, mas é um assunto real e nós temos que tratar dele para podermos conhecer de fato um pouco mais sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre anjos, e o tema que eu dei são eles seres extraterrestres, ou seja, são os anjos seres extraterrestres? E a resposta que eu daria a essa colocação seria sim, se levarmos em consideração que eles não nasceram no planeta Terra. Então, tudo que vem de fora é extraterrestre. Então, diante desse ponto de vista, nós entendemos que os anjos são seres extraterrestres. Agora, há várias categorias dentro desse contexto espiritual e hoje nós vamos falar exclusivamente a respeito dos anjos. Mais para frente vamos falar a respeito de uma outra classe de anjos, que são os serafins e também os querubins. Todavia hoje vamos nos ater então aos anjos mesmo, não é? E como eles se parecem, qual é a origem, né? Como eles se parecem de fato? Bom, primeiramente a gente tem que entender que eles são seres que a Bíblia coloca sempre, né? Com um substantivo masculino, ou seja, os nomes que esses anjos aparecem dentro da Bíblia são nomes masculinos. Então entendemos daí que não existe anjos do sexo feminino. Outra coisa importante que nós temos que entender é que anjos, propriamente dito, esses anjos não têm asas. Não é? Quando nós vemos na Bíblia anjos aparecendo, você nunca vê um anjo com asa. Você pode dizer, mas e aqueles lá, né, que duas asas, aqueles já são outra categoria de anjos. Aqueles são ou serafins ou querubins, que depois também, numa outra oportunidade, eu quero falar sobre eles também com você. E o que é, então, um anjo? Primeiramente, a palavra significa ângelo ou mensageiro. Então, um anjo é um ser, obviamente, não é? Que ele traz mensagens de Deus aos homens. Nós podemos ver, por exemplo, né, o anjo, mas também era um querubim, um arcanjo, não é? Gabriel trazendo a mensagem até Maria do nascimento de Jesus. Nós temos vários outros, né? Miguel ali, quando Daniel orou, não é? Nós vemos esses anjos trazendo mensagens, eles são mensageiros, trazem mensagens de Deus para as nossas vidas, para as pessoas. O contexto de anjo, então, como mensageiro, ele se refere a um ofício, ou seja, aquilo que o anjo faz. O anjo entrega a mensagem, ok? Muito bem. Dentro desse contexto também, a classe de seres espirituais, como nós falamos, né? Ou seja, esses seres são espíritos e eles não possuem carne ou osso como nós possuímos. Então, um anjo, ele não tem, né, essa matéria que nós temos. Quando nós vemos na Bíblia algumas aparições de anjos falando com pessoas, ali nós podemos dizer que eles são um anjo na sua forma teofânica, ou seja, ele assume a forma basicamente humana, não é? Embora haja algumas situações diferentes, porque as pessoas, quando viam anjos no Velho Testamento, principalmente, né, eles reconheciam que não eram pessoas comuns. Então havia alguma coisa nesses anjos que mostrava que eles não eram homens, não eram pessoas comuns ali, embora tivessem a forma humana, não é? Também esses anjos são seres imortais, mas eles não são seres eternos. Por que não? Porque a ideia, o conceito de eternidade é algo que sempre existiu. Por exemplo, dentro daquilo que nós entendemos, quem sempre existiu foi Deus. Deus é eterno. Anjos já são criados. Eles, a partir do momento que eles foram criados, eles passam a ser imortais. Ou seja, eles não morrem, mas eles não são eternos. Também temos que observar que anjos não têm sexo. Quando aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles fariseus foram discutir com Jesus a respeito, né, da ressurreição e aquela coisa toda, né, e contaram
aquela história de que uma mulher casou-se com um homem, esse homem não teve filho, ela casou com o irmão dele, e aí foram 7 maridos, e eles indagaram no dia da ressurreição, né, quem vai ser o marido daquela mulher. E Jesus, ele disse: olha, vocês se enganam não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Em uma outra situação também se diz que anjos não casam e não se dão em casamento. Então, diante disso, nós sabemos que anjos não têm sexo, automaticamente eles não se reproduzem. Então você pode dizer assim, então todos esses anjos que existem, eles foram criados por Deus, não é? Todos eles foram criados por Deus, né? E de onde que eles vêm, né? Eles foram criados por Deus em algum momento na eternidade. Então nós não sabemos quando, obviamente, não é? Não sabemos quando isso aconteceu, mas Deus, num determinado momento, acreditamos, não é? Os estudiosos da Bíblia dizem, não é? Que quando no versículo 1 de Gênesis, né, que diz lá, no princípio Deus criou os céus e a terra, ali então Deus estabeleceu todas as coisas. Então tudo foi criado ali, né, num só momento, num só fiat, num só instante. Né? Deus cria todas as coisas, Deus cria o universo, Deus cria as estrelas, Deus cria os planetas e Deus cria também os anjos, de uma maneira instantânea ali, não é? E eles foram, então, dessa forma criados juntamente com o universo. Outra pergunta que muitas vezes alguns fazem é: quantos anjos Deus criou? Nós não temos realmente um número exato para dizer para você, porque a Bíblia não fala e em nenhum outro lugar também fala quantos são. Todavia, há algumas referências na palavra de Deus que diz que eles são milhares de milhares. Dezenas de milhares, não é? E em outras passagens diz que eles são inumeráveis. Em outras palavras, então, com esse conceito, nós entendemos que eles são realmente milhões ou até bilhões de anjos que foram criados por Deus. Não sabemos determinar a quantia exata, mas sabemos que são incontáveis. É impossível de serem contados. Então são milhões e bilhões de anjos, né? Muitas vezes há uma analogia com as estrelas dos céus, né? Onde nós temos na Bíblia que Deus conhece cada uma pelo seu nome, fazendo uma referência, né, aos anjos. Se nós fôssemos olhar com esse prisma, né, e olharmos o universo, você vai ver que realmente tem muito anjo, né, por aí, não é verdade? Né? E para nós concluirmos, então, por que Deus criou os anjos? Qual é a finalidade deles, não é? Tá? Então, primeiramente, Deus criou os anjos para que estes os servissem. Então, esse é o papel dos anjos a princípio. O segundo é fazer a sua vontade. Claro que ali também está incluído a adoração, mas também nós vamos ver isso com mais detalhes quando nós falarmos de querubins e serafins, né? Os 4 seres viventes. Tudo isso nós vamos estar falando com você. O importante é que você entenda hoje que esses são seres espirituais. Nós vamos estar falando da força deles, né? Do que eles conseguem fazer, como eles fazem. Nós vamos estar falando tudo isso durante os nossos encontros aqui, né, no YouTube. Eu gostaria de convidar você a participar de todos eles, porque são assuntos realmente bem importantes, são assuntos muito interessantes que nós precisamos saber. Nós precisamos saber porque nós temos visto aí, né? E eu quero só apenas adiantar um pedacinho, né, daquilo que nós vamos falar. Nós temos visto muita gente aí adorando anjos, orando para anjos, né? E isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Mas eu vou deixar isso para um assunto específico que nós vamos tratar então desse ponto. Eu quero agradecer você mais uma vez pela sua atenção e pela sua audiência. Quero pedir para você mais uma vez, então, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho, dê um like aí para a gente. Isso vai ajudar com que a gente realmente, o canal cresça, mais pessoas venham a ser edificadas através desse estudo da Palavra de Deus, pontos importantes na Palavra que nós podemos então estar abordando. Também gostaria da sua sugestão, se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum assunto que você gostaria que nós estivéssemos abordando aqui, manda para a gente, né? Manda uma mensagem aí para a gente, não é? Aonde você pode então estar entrando em contato conosco, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, uma semana e um ano cheio da bênção do Senhor na sua vida, no nome de Jesus.